Vamos curvar nossas cabeças, que o Senhor possa preparar o nosso coração agora para a gente poder estar recebendo a palavra. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Te invocamos. Sim. És bem-vindo aqui, Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu te peço, Senhor Deus, Sim. que o Senhor possa nos usar essa noite. Amém. Usa a minha vida, Senhor. Amém. Usa a vida do irmão Modesto. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Nós possamos passar a tua economia, Sim. Nós possamos passar, Deus, a tua palavra, Amém. pura e verdadeira, Senhor. Amém. Perdoa as nossas falhas, Amém. nossos erros. Amém. Mas nós estamos aqui, Senhor, Amém. dispostos, Deus, Sim. a levar a palavra até o coração dos irmãos. Amém. Que o Senhor venha preparar o coração de cada irmão. Amém. Para que venha receber essa semente. Amém. Para que ela venha germinar, Senhor. Amém. Venha frutificar, Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Vamos começar mais uma palavra hoje, né? Da série Ministério da Nova Aliança. Amém? Amém. Aqui estão os 3 pontos que a gente vai abordar nessa mensagem de hoje, né? Que é ressurreição, é a esperança, Sim. ressuscitados para obter o galardão, Amém. e o terceiro e último, a vitória de Cristo sobre todos os inimigos. Sim. Amém? Nós vamos tentar manter esses 3 pontos aí, né, Adé? Ser fiel. Pode ser que a gente saia um pouquinho, né? Que é o Espírito que vai conduzir. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Peço que os irmãos abram aí em 1 Coríntios 15. Sim. Amém? Amém. 1 Coríntios 15. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, Senhor Jesus. Só um detalhe aí, esqueci de colocar o título da mensagem. Se você quiser escrever aí do lado aí, a ressurreição de Cristo. Tá vendo? Coloca aí do lado de cá, a ressurreição de Cristo. Isso acontece, né? Aleluia. É porque a gente chega, muita coisa para fazer. Amém, Jesus. Aleluia, ficou bonito. Amém, Jesus. De Cristo. Amém. A ressurreição. Ressurreição de Cristo. Amém. Vai ser o tema da mensagem de hoje. Amém? Sim. Amém. Todos acharam aí em 1 Coríntios 15. Amém. Eu vou ler do 1 ao 20, tá, irmãos? 1 1 Coríntios 15, do 1 ao 20. Entendeu? Não achei ainda não. Peraí. É um pouquinho grande, mas a gente vai ver. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Alguns irmãos não estão procurando ainda. Sim. 1 Coríntios 15. Amém. Amém. Amém, Serafim. Pede ajuda aos outros universitários aí. Achou, Serafim? 1 Coríntios 15. 15. 6. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Amém? Sim. Vou ler, tá, irmãos? Amém. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção, tá? Em cada versículo, amém? Que vai ser Amém. muito importante para o desenvolvimento da palavra. Amém. Amém. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, Sim. o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Sim. Por ele também sois salvos, Sim. se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, Sim. que Cristo morreu pelos nossos pecados, Sim. segundo as Escrituras, Amém. e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém, Jesus. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Amém, Jesus. Porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Por mim, Paulo, tá, irmãos? Paulo está falando aqui. Amém. Como por um nascido fora de tempo. Amém. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo,
pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Amém. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Sim. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Sim. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém. Até aqui. Amém. Paulo dedicou esse capítulo 15 inteiro, tá? Não sei se os irmãos leram, né, essa semana. Esse capítulo é bem grande, né? Ele tem 58 versículos, eu li só até o 19. Mas aqui vai falar praticamente todinho só da ressurreição. Sim. Amém? O primeiro ponto que eu quero falar aqui, a ressurreição, esperança que não se limita a esta vida. Sim. Amém? Amém. A ressurreição, irmãos, é uma esperança que não se limita a esta vida, né? O Senhor Jesus morreu. Muitas pessoas ainda pensam, só vê Jesus como aquele ainda crucificado na cruz, né? Se você for na igreja católica, né, não querendo falar mal, mas assim, você vê muito lá, né, a cruz e Jesus crucificado. Sim. Mas o Senhor não está mais crucificado. Amém. Ele ressuscitou. Amém. Amém. Inclusive até na semana passada um amigo meu me mandou uma mensagem, né, de Feliz Natal e falou assim que o menino Jesus, né, te abençoe, não sei o quê. O Senhor Jesus não é mais aquele menino. Muitos ainda veem na manjedoura, não é nem na cruz, ainda na manjedoura, né? Nosso Senhor Deus todo glorioso. Amém. Ele já ressuscitou. Sim. Ele não é mais um menino. Não. Ele não está mais crucificado. Não. Ele ressuscitou. Amém? Amém. Então essa é a nossa esperança. Sim. Né? Essa tem que ser a minha esperança e a esperança de cada um dos irmãos aqui. Amém. Aqui no Paulo vai falar sobre os saduceus, que eles falavam que não tinha ressurreição. Se não tiver ressurreição, irmãos, nós estamos perdidos. Né? Se não houver a ressurreição, igual Paulo fala aqui, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Verdade. Porque se não tiver ressurreição, nós estamos limitados só a esta vida. Sim. Né? Você está satisfeito, Serafim, se você morrer hoje e acabar? Né? Amém. Assim, seria muito miserável essa vida, somente essa vida aqui na terra. Né? O Senhor tem muito mais para nós, amém? Sim. O Senhor ressuscitou para Ele ser o primogênito dentre os mortos. Amém. O Apocalipse fala que Ele é o primogênito dentre os mortos. Sim. Ele é as primícias, né? Amém. Ele foi o primeiro. Ele ressuscitou como uma forma que o Senhor aceitou o sacrifício. Né? Quando o Senhor ressuscitou, ali mostra que o Senhor aceitou o sacrifício dele. Sim. Amém. Amém? Amém. Então que essa venha a ser a nossa pregação. Que a nossa pregação hoje venha estar baseada na ressurreição do Senhor. Que Ele ressuscitou para nos salvar. Hoje nós vemos nas igrejas, as pessoas pregam mais sobre bênçãos, né? É muito sobre finanças. É mais coach, na verdade, hoje você está vendo, do que com a palavra verdadeira, né? Mas as pessoas não falam hoje mais da morte do Senhor, que Ele pagou um alto preço, né? Pelo sangue derramado na cruz, o sangue precioso de Cristo. Amém. E que Ele ressuscitou. Amém. As pessoas hoje, são poucas igrejas, irmãos, que vocês vão ouvir essa palavra. Né? O irmão Adélio fala muito, né? Essa palavra você só vê aqui, ele fala muito, né, irmão Adélio? Mas é verdade, irmãos. Não quer dizer que é só aqui, pode ainda ter igreja, eu sei que tem igrejas muito sérias aí, que prega a palavra verdadeira do Senhor. Sim. Mas são poucas. Sim. Tá? Então que nós possamos estar alicerçados na palavra. Amém. Né? Que a palavra venha ser a base da nossa fé. Sim. Né?
E não venha ser igual o alimento diário fala, né? Sim. Do ponto de vista de um irmão, né? O que o irmão pensa, você se baseia naquilo ali que ele pensa. Lá na frente vai cair por terra, irmão. Sim. O Senhor é a rocha, né? Amém. O Senhor é que é a base, e a Amém. palavra dele é que vai nos sustentar. Sim. A palavra dele é que vai ser luz para os nossos pés. Amém. Amém? Amém. Que nós possamos nos basear sempre na palavra. Amém. Por isso a importância de estar lendo muita palavra. Sim. Às vezes eu já murmurei muitas vezes que eu falo assim, nossa, é muita coisa para ler, né? A vida da igreja é muito livro, né? É muito Verdade. versículo. Nossa. E às vezes é repetida, muitas coisas repetidas, né? Mas Paulo mesmo falava, é segurança para vós. Amém. Não me canso de repetir essas coisas, porque é segurança para vós. Sim. Então, irmão, nós precisamos estar lendo todo dia. Todo Amém. dia. Às vezes eu leio já li aquela coisa 10 vezes, mas parece que quando você lê de novo, parece que você nunca viu, né? Por isso a importância de você estar lendo a palavra direto, né? É muito importante, irmãos, nós estarmos alicerçados na palavra. Porque estamos no tempo do fim. E o engano vai ser muito. O engano vai ser grande. Paulo mesmo fala aqui no versículo 33, ele fala assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Sim. Tornai-vos à sobriedade, 34, Sim. como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Amém? Então muitos aqui, irmãos, estavam sendo enganados. Né? Estavam sendo enganados. Por quê? Porque não estavam alicerçados na palavra. Né? Eu quero frisar mais uma vez, irmãos, é importante estar lendo a palavra. Sim. É importante, por mais que a gente lê o alimento diário, o versículo do dia, aí você pensa que já sabe, lê de novo. Né? Verdade. Lê novamente. Amém. Desfruta, né? Amém. Desfruta. Eu estava vendo uma matéria sobre os puritanos, ele falando sobre a arte da meditação, né? De você ler a Bíblia, não só por ler, por mais que você demore, a gente geralmente faz o plano de um ano de leitura bíblica, mas às vezes é preferível que você demore 4, 5 anos, Sim. mas lendo e meditando, né? Amém. E cada versículo que a gente vê aqui que o alimento diário nos propõe, que a gente possa meditar. Amém. Para que cada dia nós possamos estar mais alicerçados na palavra. Sim. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Eu quero falar aqui também que a nossa vida e serviço depende de desfrutar a graça de Deus. Amém? Que é o próprio Cristo. A graça de Deus é o próprio Cristo. Amém? Eu quero ler aqui um versículo rapidinho. Que é o 1 Coríntios 15, 10. Sim. Paulo fala assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Amém. Não vamos tornar essa graça vã, irmãos. Não. Tudo que nós fazemos tem que ser pela graça do Senhor, né? Sim. Tudo tem que ser pelo Espírito, através do Senhor. Sim. Eu creio que se a gente pegar isso aqui, né, para a nossa vida, eu ganhei muita coisa nessa parte, que se a gente pegar isso para a nossa vida, a gente vamos avançar muito mais. Amém. Porque a gente tem a mania de querer fazer as coisas pela nossa própria vontade, pelo nosso esforço, e a gente não consegue muito longe. Sim. Né? Acaba que você desanima, né? Meu Deus, estou tentando trabalhar para o Senhor, mas é porque você está tentando fazer na sua própria força. Olha, isso é verdade. Paulo, você vê que ele fala, mas pela graça de Deus sou o que sou. Sim. Né? Pela graça de Deus. E aí ele fala que ele trabalhou muito mais do que todos. Sim. Mas não ele, a graça de Deus nele. Né? Irmão, se você for olhar a vida de Paulo, se você for estudar a fundo, é impossível um homem na sua própria força do braço fazer o que ele fez. Sem nenhuma tecnologia, sem nenhum meio de transporte que nós temos hoje. É impossível, irmãos, fazer isso sem o Senhor. Não tem como. Amém. Paulo é uma prova viva de que quando uma pessoa está agindo pela graça do Senhor, o que ele pode fazer? Se Paulo naquela época, com a perseguição que tinha, olha o que ele fez, irmãos. Quantos evangelhos ele escreveu? Olha para a vida de Paulo. Isso porque ele já começou, já era mais velho, né? Ele começou de novinho. Sim. Mas olha a magnitude do ministério, né? Sim. Amém. Que ele fez. Amém. Né? Imagine nós hoje, com todos os recursos que nós temos, se nós fizermos tudo debaixo da graça do Senhor,
quão longe a gente não pode chegar, né? Às vezes você pensa, nossa, aquilo eu não consigo fazer. Ah, eu não consigo cuidar daquele irmão, não consigo cuidar daquele GFCM. Realmente não, você não consegue. Mas a graça do Senhor faz você conseguir. Eu creio que os irmãos que estão aqui na frente, à frente da obra de Deus, da igreja, se eles for fazer pela própria força do braço, eles já teriam desistido. Verdade. Porque muitas vezes é pesado. Sim. Né? Se você for pela sua própria força, é pesado. Por isso que você vê hoje muitos pastores com depressão, muitos cometem suicídio. Sim. Porque tentam pela própria força do braço, não pela graça do Senhor. Então é a graça do Senhor que nos fortalece. Sim. É a graça do Senhor que faz a gente alcançar lugares que a gente nunca imaginou que alcançaria. Sim. Amém? Irmãos, o Diego, ele leu aqui 19 versículos, né? No capítulo 15. E o que acontece? A ressurreição, Diego, ele falou da questão aqui da palavra de Deus, né? Nós ler, depois reler, né? Muito importante isso. Por quê? Porque no próprio, não vou ler aqui os 2 primeiros versículos, Paulo ele faz um apelo. Se os irmãos lerem depois, ele faz um apelo, porque estava tendo problema na igreja de Corinto. Havia irmãos na igreja de Corinto que não criam na ressurreição dos mortos. Não criam na ressurreição dos mortos. E o apóstolo Paulo aqui, na Bíblia, o lugar em que fala de uma maneira bem clara sobre a ressurreição é no capítulo 15. Né? Sobre o capítulo 15. Eu não tenho condição de esgotar aqui, mas eu vou liberar um sentimento aqui, um cara que eu ganhei, pegando o gancho do irmão, porque ele compartilhou até aqui, né? A ressurreição é o versículo aqui 19, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, irmãos, se nós, às vezes a gente pode ter até um bom emprego, uma boa família, bons filhos, a situação é muito boa, né? Então pode estar tudo bem, né? Mas quando Paulo ele falou isso aqui, irmãos, por que Paulo falou isso aqui? Porque nessa época aqui, irmãos, não é igual hoje. Hoje, por exemplo, a gente é cristão, né? Alguém aqui já foi apedrejado? Alguém aqui já foi perseguido? Alguém aqui teve que reunir nas cavernas? Reunir escondido? Naquela época, nessa época aqui, quando Paulo escreveu esse capítulo aqui, aproximadamente 50 anos, 20 anos depois da morte morte e ressurreição do Senhor Jesus e ascensão do Senhor Jesus. Paulo escreveu esse livro. Então, irmãos, por que ele mostrou isso aqui? Porque naquela época, ser cristão, você tinha que pagar um preço muito alto mesmo. Inclusive, irmãos, o próprio Diego ele leu aqui esses versículos aqui, até o versículo 19, Paulo, ele mostra aqui 3 argumentos no capítulo 15 aqui, do versículo 1 até o versículo 13. Eu só vou comentar, tá? Os 3 argumentos. Quais são os 3 argumentos? O primeiro, Paulo ele faz apelo à sua autoridade de apóstolo, tá? Segundo, Paulo mostra que essa questão da ressurreição não é algo do Novo Testamento, é algo que está em toda a Bíblia. Amém. E eu vou pedir para os irmãos abrir Oséias capítulo 6, versículo 2. É só voltar a Mateus, vamos voltando que a gente cai lá em Oséias, profeta menor. Mateus, aí vamos voltando. Zacarias, Sofonias, voltando que a gente acha o nosso irmãozinho. Oséias. Amém? Capítulo 6, versículo 2. Olha só o que diz Oséias, capítulo 6, versículo 2. Irmãos, essa questão da ressurreição, ela foi falada no Velho Testamento todinho. Eu só vou ler esse versículo aqui, mas tem inúmeros versículos. Capítulo 6, versículo 2. A ressurreição dos mortos. Aqui fala assim, versículo 1, 20, e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida
e a ligará. Versículo 1, né? Versículo 2. Depois de 2 dias, nos revigorará ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Então, o profeta Oséias aqui, o que ele está falando aqui? Ele está profetizando. Ele está profetizando sobre a ressurreição do Senhor. Então, a questão da ressurreição já foi algo profetizado no Velho Testamento. E o Senhor Jesus, quando ele veio aqui, o próprio Senhor Jesus, ele, no capítulo 11 de João, o próprio Senhor Jesus, ele se apresenta como a ressurreição. Eu sou a ressurreição. O próprio Jesus, ele se mostra como a ressurreição. A ressurreição é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor. E não é comum, irmãos, não é comum haver ressurreição dos mortos. É comum. Quem a irmã que trabalha no hospital aqui já ouviu histórias, né, de pessoas que morreram e de repente ressuscitou. Já aconteceu histórias aí da pessoa dada como morta, colocar no caixão, né? E chegar lá no cemitério, a pessoa se mexeu, e aí depois quando vê, a pessoa estava o quê? Viva, né? Então não é comum a ressurreição dos mortos. Então por isso que aqui no 1 Coríntios capítulo 15, a igreja em Corinto estava com alguns cristãos, eles eles não acreditavam, e além de não acreditar, o que eles estavam fazendo? Eles estavam pregando essa doutrina entre os irmãos. O versículo 33 do capítulo 15, aqui diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, quando o Diego leu esse versículo aqui, Paulo está querendo mostrar isso. No versículo 12, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Então havia crentes, cristãos na igreja de Corinto que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Só que Paulo, o que Paulo faz no versículo 13 aqui? Paulo fala assim no versículo 13: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então, irmãos, nesse capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, é onde se fala de uma maneira profunda sobre a ressurreição. E o próprio Paulo aqui, irmãos, ele faz 3 apelos aqui, nos primeiros versículos aqui, até o versículo 13. O primeiro apelo é a sua autoridade, o segundo apelo é as Escrituras, e o terceiro apelo, irmãos, é a partir do versículo 5, que são as testemunhas oculares. Então, muitas pessoas viram, além dos 12 discípulos, mais de 500 pessoas, o Senhor apareceu. O Senhor Jesus apareceu para essas pessoas, né? Durante 40 dias, a Bíblia relata isso, né? E o Senhor, a última vez que o Senhor apareceu, ele apareceu para quem? Os irmãos sabem? Ele apareceu para o apóstolo Paulo. Inclusive aqui no capítulo 15, Paulo fala isso. Paulo fala assim, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Amém. Como por um nascido fora de tempo. Paulo, ele era um apóstolo diferente dos 12 apóstolos. Ele foi um apóstolo que não conviveu com o Senhor no seu ministério de 3 anos e meio. Ele foi um apóstolo que o próprio Deus levantou ele. E como é que Deus levantou ele? Deus apareceu para ele. E é aquele momento que Deus apareceu e ele teve uma visão e caiu do cavalo. Naquele momento ali o Senhor apareceu fisicamente. Foi a última vez que o Senhor apareceu. Antes do Senhor aparecer para Paulo, ele apareceu para muitos. Então, irmãos, então aqui nós temos, nesses primeiros versículos aqui, eu não vou entrar nesses versículos, o que nós temos aqui? Nós temos fatos que foram estabelecidos pelo apóstolo Paulo. Primeiro, os ensinamentos dos apóstolos. Desde quando os discípulos deram continuidade ao ministério do Senhor, o que eles pregavam? Qual era a pregação dos discípulos? A ressurreição. O falar deles, todo momento, era que
aquele Jesus que vocês crucificaram, o autor da vida, ele ressuscitou. Amém. Essa era a pregação dos apóstolos. Então, o apóstolo Paulo, ele mostra isso, né? Então, Deus, ele mostra aqui 3 fatos, e esses 3 fatos, irmãos, eles fortalecem a nossa fé. A nossa fé. Qual é a diferença do cristianismo para outro tipo de religião? Qual é a diferença? A diferença é que as religiões, muitas religiões aí, elas são baseadas no ensinamento dos seus fundadores. Agora, o cristianismo, qual é a base do cristianismo? Qual é o fato? O fato é que o nosso fundador, que fundou a igreja, ele morreu e ele ressuscitou. Amém. Por exemplo, amanhã é domingo, é o primeiro dia da semana. Amanhã, praticamente, tem mais de 2000 anos que o nosso Senhor Jesus, ele venceu a morte. Amém. E a ressurreição, irmãos, é a coisa mais importante do Evangelho. É a coisa mais importante na fé cristã, é a ressurreição. Porque através da ressurreição do Senhor, o que o Senhor fez? Ele resolveu o problema dos nossos pecados, o Senhor nos regenerou, o Senhor nos deu, nós fomos reconciliados com Deus, né? Nós éramos inimigos de Deus, fomos aproximados de Deus. Então a ressurreição, irmãos, negar a ressurreição é algo muito sério. É algo muito sério. E a igreja de Corinto, havia cristãos que estavam fazendo isso e estavam pregando isso. E aí Deus teve que usar Paulo de uma maneira muito especial aqui. Então no versículo 13 aqui, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então, irmãos, realmente não é comum haver ressurreição de mortos. Agora, vamos inverter. Aqui mostra mortos e Cristo. Vamos inverter. O que garante que um dia nós vamos ressuscitar, irmã Rita, é o fato de Cristo ter ressuscitado. Irmãos, e a ressurreição de Cristo é uma exceção. Não existe nenhuma ressurreição. Na Bíblia tem vários exemplos que eu não vou entrar aqui, vou citar só um exemplo, o exemplo de Lázaro. Tem vários exemplos de ressurreição. Por exemplo, Lázaro, quem foi que ressuscitou Lázaro? Foi o Senhor Jesus, no capítulo 11 de João. Só que Lázaro, ele teve 2 certidões de óbito. O Senhor ressuscitou ele. Mas a ressurreição que o Senhor teve, irmãos, foi totalmente diferente da ressurreição de Lázaro e de muitos outros que ressuscitaram. Até hoje tem pessoas que têm essa experiência. Isso acontece, né? A ressurreição do Senhor, irmãos, ele ressuscitou e ele ganhou a vida eterna. Amém. Irmãos, o próprio Deus experimentou a morte, ele veio na semelhança de pecado, não tinha um pecado, ele experimentou a morte, ele falou que ia para a cruz, ele falou que iria morrer, ele falou que ia ressuscitar no 3º dia, né? E ele ressuscitou para a vida eterna. Amém. Ele foi o primeiro, irmãos. Então o Senhor Jesus, ele é as primícias, como o irmão falou. Ele é as primícias. E aqui Paulo, no capítulo 15, no versículo, Paulo fala aqui assim, bem aqui, ó, versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. Irmãos, nós ainda não estamos dormindo, mas há a possibilidade do Senhor Jesus voltar e a gente está vivo. Aleluia. Há a possibilidade do Senhor voltar e a gente não está vivo, a gente dormir no Senhor, né? Então todos que estão aqui creram que Jesus ressuscitou. Crê ou não crê? Amém. Ou tem alguém aqui que não crê que Jesus ressuscitou? Então, irmãos, é muito importante crer. Não é eu que estou falando isso. Quem fala isso é o apóstolo Paulo. Aqui no capítulo 15, versículo 14, Paulo fala assim, ó. Porque, como eu falei, né, os versículos 1 a 13, o que Paulo faz aqui? Paulo, ele mostra que os apóstolos surgiram para testemunhar sobre a ressurreição do Senhor.
O próprio Paulo é uma testemunha, porque Paulo, irmãos, ele era um perseguidor da igreja. Ele perseguiu a igreja. Ele foi o maior inimigo na história da igreja, foi o apóstolo Paulo. E este apóstolo Paulo, o Senhor salvou ele. Amém. Como? O próprio Deus aparecendo para ele. O próprio Senhor Jesus apareceu para Paulo. O Senhor apareceu para Paulo de uma maneira fisicamente. O Cristo ressurreto. Amém. Só o Cristo ressurreto para aparecer para Paulo e ganhar a pessoa de Paulo. E Paulo, irmãos, por isso que Paulo aqui é uma testemunha também ocular. Por isso que ele escreve no capítulo 15, para mostrar que Jesus ressuscitou. Ele foi salvo. Ele foi salvo, irmãos. Pensa uma pessoa que perseguiu a igreja, um perseguidor da igreja. Então o Senhor apareceu para Paulo aqui e salvou Paulo de uma maneira especial. Então, nos versículos 1 a 13, o que Paulo faz? Ele mostra esses fatos para fortalecer a nossa fé. Fortalecer a nossa fé. Foi o que o Diego deu aqui para nós. Depois, se os irmãos lerem os versículos, os próprios versículos dizem isso. Tá? Então, ele mostra a sua autoridade como apóstolo. Aqui é o versículo 1 e 2. Ele mostra no versículo 3 e 4. Ele apela para o testemunho do Velho Testamento e do Novo Testamento. Eu li um versículo aqui. E a partir do versículo 6 até o versículo 12, ele mostra várias pessoas e ele foi o último. Irmãos, Paulo foi o último. Agora, quem vai ver o Senhor Jesus novamente? Porque o Senhor Jesus vai voltar, irmãos. Amém. O Senhor Jesus vai voltar. Aleluia. Ele ressuscitou. E ele não só ressuscitou, irmãos, ele dispensou a sua vida para dentro de nós. E essa vida que está dentro de nós é uma vida de ressurreição. O próprio Cristo ressurreto está dentro de nós, como o Espírito que dá vida. Paulo fala isso aqui no versículo 45. Ele fala aqui, ó, semeia-se corpo natural, versículo 44, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Irmãos, por causa do primeiro homem, entrou o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Irmãos, através de Cristo, através da ressurreição do Senhor Jesus, Deus, ele destrói todos os inimigos. Aqui nesse capítulo 15, fala a respeito disso. E o último inimigo que Deus vai destruir é a morte. A morte é o último inimigo que Deus vai destruir. Aí muitas pessoas perguntam: meu Deus, eu sou cristão, por que eu tenho que experimentar a morte? Então, irmãos, hoje, infelizmente, todos nós passamos pela morte. Passamos pela morte. Nós temos muitos entes queridos aí que morreram. E tem entes queridos que morreram, não creram no Senhor, e tem outros que creram no Senhor. Negar a ressurreição, irmãos, traz consequências. Verdade. Traz muitas consequências. Os versículos 14 até o versículo 19 tem várias consequências aqui. E uma delas, irmãos, é a fé ser vã. Então imagine, irmãos, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Então Paulo aqui ele teve que fazer uma defesa forte. E era a igreja de Corinto. Alguns estavam duvidando e esses alguns estavam fermentando, estavam influenciando outros ali. Então, aqui no versículo 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas. Irmãos, os apóstolos, Deus escolheu os apóstolos, passou esse ministério dos apóstolos, depois na liderança de Pedro, aí depois Deus levantou o apóstolo Paulo de uma maneira muito especial para dar prosseguimento, continuar a obra do Espírito, porque a obra é do Espírito, e depois Deus utilizou João de uma maneira especial, e esse ministério vai permanecer até a volta do Senhor. Amém. Esse ministério é o ministério de ressurreição. E essa vida de ressurreição, irmãos, quando o Senhor voltar, nós vamos ser transfigurados. Transfigurados é a mesma coisa de ressurreição. Nós vamos receber um corpo ressurreto. Na realidade, a ressurreição ela já começou. Ela já começou há 2000 anos atrás.
e ela vai ser concluída quando o Senhor Jesus voltar. Então, quando o Senhor Jesus voltar, irmãos, o que vai acontecer? Quem dormiu no Senhor, esses vão ser ressuscitados. E os cristãos que estiverem vivos e a vida de Deus cresceu neles, esses cristãos amadureceram, esses cristãos se envolveram com as coisas do Pai, não só cresceram espiritualmente, mas eles multiplicaram os seus talentos. Esses cristãos vão ser arrebatados, vivos, vão ser arrebatados vivos, né? São os vencedores. Então, por que esses cristãos vão ser arrebatados vivos? Porque durante a vida todinha eles tiveram uma vida de morte e ressurreição. Amém. Então, essa vida de morte e ressurreição é no nosso espírito, é na nossa alma e é no nosso corpo humano. Então, quando o Senhor voltar, o nosso corpo, nós vamos receber um corpo ressurreto. Mas a ressurreição já está sendo trabalhada em nós. Amém. Por meio da vida do Senhor. Amém. O Senhor Jesus, quando antes dele morrer e ressuscitar e depois ascender, no capítulo 14 de João, ele fala que não nos ia deixar o quê? Não ia deixar órfão. Ele disse que ia enviar quem? Para nós. O Consolador. E esse Consolador, e Jesus, através da sua morte, ele ia fazer o quê? Muitas moradas. Essas muitas moradas aí, irmãos, não é morada lá no céu. Através da morte do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele foi o grão de trigo que morreu para muitos grãos gerar. Então, cada um de nós aqui, irmãos, Amém, Jesus. somos frutos da morte e ressurreição do Senhor. Amém. Somos um grão de trigo que foi gerado através da morte do Senhor. Amém. E essa vida de ressurreição está sendo trabalhada em nós. Toda vez que a gente abre a Bíblia para desfrutar, quando o irmão compartilha ali, quando nós estamos juntos com os irmãos, quando invocamos o nome do Senhor, quando nos envolvemos com as coisas do Senhor, então, servindo junto com os irmãos. Então, Deus ele tá trabalhando. E aqui no versículo 24, aqui fala assim: então virá o fim, quando ele entregar o seu reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Irmãos, o Senhor Jesus, por que o Senhor Jesus não veio ainda? Porque ele vai vir a segunda vez. Ele não veio porque ele está esperando. Ele está tardando a sua volta. Por causa de quem? Por causa de nós. Por causa de nós, porque nós ainda não estamos maduros suficientemente. Porque nós ainda não pregamos o Evangelho do Reino a toda criatura. Então, o desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa palavra verdade no grego significa realidade. Onde tem palavra verdade na Bíblia, significa no grego realidade. Quando ele falou, ele vai enviar o outro Consolador, o Espírito da verdade, é o Espírito da realidade. Esse Espírito é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor, irmãos. Amém. O Senhor, por um lado, ele está lá no trono, no terceiro céus. Mas, por outro lado, o Senhor Jesus, ele está dentro do nosso espírito humano. Amém. Então, irmãos, se você não crê nisso, por isso que o apóstolo Paulo ele falou em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 12, que eu já falei aquela outra vez, né, Ângelo? Que com o coração se crê e com a boca confessa. Sim. Então, esses que estavam aqui na igreja de Corinto, que não estavam crendo na ressurreição, quem não crê na ressurreição não é crente. Quem não crê na ressurreição do Senhor não é cristão. Não tem como ser cristão quem não crê na ressurreição. Então, irmãos, crer com o coração e confessar com a boca. Sim. Então, eu vou repetir aqui, os irmãos repetem comigo. Eu creio que Jesus, há 2000 anos atrás, morreu. Ressuscitou. E hoje ele está assentado no terceiro céu. Ele foi o único que ressuscitou para a vida eterna. E nós
vamos ser a segunda leva. Irmãos, nós vamos ser a segunda leva. Ou estando dormindo no Senhor, ou vivo. Sim. E a possibilidade do Senhor Jesus voltar hoje, irmãos, alguns aí têm uma expectativa muito grande. Tem a possibilidade do Senhor voltar antes de você estar vivo. Só que tem um detalhe. Estando vivo ou dormindo no Senhor, no túmulo, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E vamos receber o quê? Galardão. Ou você vai receber o galardão. A Bíblia fala isso em Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, né? Que diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do nosso corpo. Então, irmãos, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E nesse tribunal aqui, ou você vai receber galardão, ou você vai receber o quê? Vai receber punição. Nenhum de nós aqui, se morrer hoje, ou se o Senhor voltar, não vai mais para o inferno. Nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Amém. morreu pelos nossos pecados. Amém. Cremos e recebemos o quê? A vida de Deus. Amém. A vida eterna. Entrou para dentro de nós. Essa vida, ela é eterna. Então nós estamos salvos, uma vez salvo para sempre. Agora, isso é uma questão de fé. Hoje de manhã, na hora de leitura, hoje de manhã, né? Como o pastor falou. O aspecto da fé. A fé, irmãos, para você receber o Senhor, você precisa só fé. Agora, para receber o galardão, irmãos, aí entra esse aqui, ó. O que é esse aqui? Serviço. No grego, onde tem a palavra serviço, significa ministério. Ministério, ok? Ou também é a obra. Então, para receber a vida de Deus, irmãos, foi uma questão de fé. Você creu e por meio da fé você é regenerado nessa vida de Deus. Agora, o galardão, irmãos, o galardão são 3 itens. O primeiro, são 2 itens. O primeiro é amadurecer, se tornar um filho maduro, crescido, né? Um filho cheio da vida de Deus, cheio de azeite e também um filho herdeiro. Um filho herdeiro aqui, irmão, é um filho que tem obras. Todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, de acordo com o 2 Coríntios aqui, e vamos ser julgados conforme as nossas obras. Essas obras aqui está relacionado ao ministério, está relacionado ao dom que o Senhor te deu. Todo cristão, ele recebeu um dom. E esse dom, irmãos, como o irmão Diego compartilhou ali, quanto mais você exercita o dom, você recebe o quê? Graça. Quanto mais você serve, quanto mais... E esse servir não é servir aqui, ó. Eu estou servindo na música, estou recebendo graça com o Diego. Estou servindo aqui na palavra, e o Diego, estou ganhando graça. Teve irmãs que arrumou as cadeiras, está ganhando graça. Mas o servir aqui é levar a palavra de Deus para as pessoas. Amém. É testemunhar para as pessoas. Sim. E não precisa falar muita coisa não. Só basta falar, ó, Jesus te ama. Vamos falar junto comigo? Jesus te ama. Jesus te ama. Você sabia? Repete isso comigo. Você sabia? Que Jesus ressuscitou? Ele morreu pelos seus pecados. Ele ressuscitou para te dar a vida eterna. Foi essa a mensagem que eles pregaram. Muito simples. Muito simples, irmãos. Então, essa foi a mensagem que os discípulos pregaram, que foi a ressurreição de Cristo. Amém? Senhor Jesus. Amém. Eu vou parar por aqui também, Diego. E aí depois os irmãos completem aí. Eu não me prendi a minha sinopse aqui, porque eu tinha muita coisa para compartilhar.
Tá? E aí nós vamos multiplicar em grupos e os irmãos fiquem à vontade para reforçar, Amém. acrescentar alguma coisa. Amém?